Señor, te damos las gracias por poder estar en tu casa, poder escuchar de tu palabra, poder estar cerca de ti y sentir tu presencia en esta mañana. Gracias que tus misericordias son nuevas cada día hacia nuestras vidas. Saludo mais uma vez a los hermanos con la gracia y la paz de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, já ha sido dicho, pero voy a reforzar el aviso. El próximo sábado, las mujeres a las 18 horas, aquí, la reunión de mujeres en ese sábado nos tocará la hermana Mariel. Mariel será la responsable de traer la palabra del Señor. Es bueno que la última fue Isna, ¿no? Ahora Mariel va saliendo gente nueva también, gente ahí que va también demostrando sus dones, sus talentos, y eso es muy bueno. Outra coisa, antes del sábado, a los jueves tenemos cultos de oración. Estamos llegando al final de nuestra serie de pensamientos bíblicos, Héroes de la Fe. Y el último jueves yo me quedé triste, no porque no había mucha gente, porque había lo que suele haber, pero me quedé triste porque la hermana Vicky habló de una forma tan bonita, me llenó el corazón, y yo pensé, me gustaría que toda la gente estuviera aquí y escucharlo. Y como no grabamos los cultos de jueves, si no estás no puedes saber lo que fue dicho. La cosa buena es que ya hablé con Vicky, que pedí a Vicky que un domingo pueda predicar aquí también. Claro, pero no puede hacer eso siempre, ¿no? Repetir lo de jueves o un domingo. Pero lo que te digo es que si puedes venir, yo sé que mucha gente no puede por razones muchas, pero si puedes estar los jueves, porque el Señor ha hablado mucho, no solamente a través de la hermana Vicky, todos, cada uno ha puesto mucho de sí, de su corazón, diciendo cuál es el héroe de la fe. Te lo digo, el jueves la hermana Vicky habló sobre Jacob, que a mí no me gusta mucho, es uno de mis favoritos, menos favoritos, me cae muy mal, pero la palabra del Señor me cayó muy bien en el corazón, porque es así la palabra del Señor. Entonces los jueves a las 7:30, momentos muy especiales. Bueno, a ver dónde está el mando aquí. Hoy empezamos una serie de predicaciones. No soy muy de serie de predicaciones porque me gusta cambiar bastante, pero en los próximos domingos tendremos una serie, y los que están mirando la internet ya saben que la serie se llama Erasmus. ¿Ya escuchó alguna vez sobre Erasmus? Los latinoamericanos como yo a lo mejor no tanto, pero la gente que aquí es de España y de Europa sí que escucha mucho, ¿no?, sobre Erasmus. Es un programa educativo de la Comisión Europea que fue creado en el año de 1987. Fue concebido para promover y financiar la movilidad académica de los estudiantes y maestros europeos dentro de la Unión Europea, fomentando así el intercambio social, cultural, lingüístico y deportivo. Erasmus es, la verdad, un acrónimo. Me lo pasas aí, Stefan, cuento contigo hoy. Eu creio que la pila no... Esse acrônimo, em inglês, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. Traduzindo ao espanhol, agora, próximo diapositiva, Erasmus, Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitários. Esse acrônimo foi elegido de uma forma muito particular, proposital, porque coincide com o nome em latim, que está na pantalla agora, do filósofo, teólogo e humanista Erasmo de Roterdã. Põe aí. Erasmus, não? Em latim, em castelhano, Erasmo. Erasmo de Roterdã, de 1465 a 1536 viveu. Foi um filósofo, teólogo holandês, neerlandês, não? Humanista. E, de alguma forma, Erasmus, o nome do programa, é por causa também dele. Hoje eu quero pedir que me ajude na predicação, ao menos nesse começo. Vou chamar aqui um invitado especial. Haremos aqui hoje uma espécie de hormigueiro, não? Ou la revuelta, alguns conhecem como. Eu vou chamar a meu amigo Pablo. Passa aqui adelante, Pablo. Por favor, aplausos para Pablo. Tome assento.
Voy a empezar con la entrevista rápidamente. Bueno, para los que no lo conocen, dime, ¿quién es tu padre y quién tu abuelo? Mi padre es Alfredo. ¿Y tu abuelo? Alfredo también. Pero tú no eres Alfredo, ¿no? Yo soy Pablo. ¿Y cuántos años tienes? 14, en septiembre 15. 15 años en septiembre. Estuviste de Erasmus, ¿no? Cuéntame un poquito dónde estuviste y cuándo fue. Yo estuve en enero de este año en Madeira durante una semana, desde el 18 hasta el 25. Estuviste ahí entonces en Madeira, que es Portugal, ¿no? Sí, una isla de Portugal. Madeira es la ahí donde viene Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Ese todo lo conoce, ¿no? ¿Y qué más te gustó en la experiencia ahí de Erasmus? Pues cambiar un poco, por ejemplo, dar clases en mi instituto y allí es diferente y eso me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó la experiencia de estar en otra cultura? Sí, también viajar con los amigos y los profesores. ¿Probaste la comida de ahí? Sí, no era muy diferente. No es muy diferente. ¿Te ha gustado entonces? Sí. ¿Y el idioma también, portugués? ¿Tampoco? Es muy parecido al español. Y lo más difícil, ¿qué te fue más difícil en ese tiempo? Pues adaptarme a la familia que me acogió, porque son diferentes culturas y diferentes cosas. Claro, estar en otra casa con otra familia, claro, eso cambia. ¿Tu papá y tu mamá te llamaban, te preguntaban, oye, ¿cómo va? Sí, ¿no? todos los días. Primera vez que sales fuera de casa, ¿no? Que papá y mamá preocupados, ¿no? Sí. ¿Será esa la última experiencia o querrás repetirla? Hombre, estaría guay repetirla. ¿Y en otro país? Sí, otro país. ¿A qué país te gustaría de ir de Erasmus la próxima vez? Holanda. Holanda. Bueno, eso es muy distinto, ¿no? Los niños van a salir de casa. Me imagino, ¿tu hijo también, ¿no, Vero? El hijo de Vero estuvo 3 meses ahí en Italia. Sí. Jonathan Olaya también estuvo también ahí de Erasmus también. La última pregunta, porque me gusta mucho hablar contigo, pero tengo que predicar todavía, entonces... me imagino que has cogido un cierto cariño ahora por Portugal, ¿no? Sí. Sí. Hoy juega en Portugal y España, la Liga de las Naciones. ¿Con quién vas al final? España. Claro. Muchas gracias. Un aplauso para mi amigo Pablo Noyes. Erasmus es ese programa donde los jóvenes van a otro país para aprender la cultura, aprender el idioma, ese intercambio cultural. Hoy empezamos esa serie de sermones basados en el libro de Daniel. Daniel y sus amigos no eran mucho mayores que Pablo. Me imagino que eran adolescentes también, porque dicen los comentarios dicen que deberían tener 16 años también, por ahí. Pablo tiene 14, casi 15. Ellos salieron de su país, Judá, y fueron llevados a un país distante a vivir una cultura distinta, una cultura muy distinta a la suya, en Babilonia. Por eso que el nombre de esa serie es, ahora sí, Erasmus. El nombre de la serie. Vamos a leer el texto que ya hemos leído continuo, pero solamente un versículo. El 8. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Está subrayado. Decidió no contaminarse. La serie se llama Erasmus, pero hoy la primera predicación la he llamado La Elección, porque Daniel eligió. Daniel decidió. Si Daniel decidió, podemos decidir también. Vamos a orar. Padre, gracias por essa manhã em tu casa. Bendice tu palavra, es tu palavra. Necesitamos escucharla, necesitamos vivirla, praticarla. Habla con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera cosa que quiero hablar, antes de llegar a la lección, yo quiero hablar sobre la soberanía de Dios, que aparece de una forma muy clara en ese capítulo primero y en todo el libro de Daniel. Y
Se volvemos ao começo do livro, leemos que no ano terceiro do reinado do rei Joacim de Judá, el rei Nabucodonosor de Babilônia vino a Jerusalém e la sitiou. E disse o texto que o Senhor permitiu que Joacim cayera em manos de Nabucodonosor. Junto com ele, cayeron em suas manos alguns dos utensílios del templo de Deus, los quais Nabucodonosor se los llevou a Sinar e puso no tesouro del templo de sus dioses. Então Deus permitiu que Nabucodonosor tomara o reino de Judá, llevara gente al exílio como Daniel, llevara os utensílios sagrados del templo de Deus, para estar aí em meio do templo de Deus aos paganos. O Senhor lo permitiu. Naquele entonces, Babilônia era o império mais poderoso do mundo, mais temido. Pero assim, diz o texto que Deus lo permitiu, que Joacim e Judá cayeron em suas manos. É raro, o povo de Deus é derrotado por um povo impío. A cidade de Jerusalém é destruída. O templo de Jerusalém é profanado, o povo é levado ao exílio. Todo isso passa, e todo isso passa bajo a permissão de Deus. E uno pode perguntar por quê? Por que Deus permitiu que isso passara a seu próprio povo? Bueno, a resposta mais elaborada nos hace mirar a la história, hacia atrás. E aí veremos que não foi por falta de aviso, não? Já hacía mais de 300 anos praticamente que Deus estava avisando seu povo que se não se arrependessem de seus malos caminhos, algo assim ia passar. Tinham que abandonar o pecado da idolatria, abandonar o pecado da injustiça social, e porque aí em Judá os mais ricos e poderosos se aproveitavam de los mais débiles, de los pobres. Tinham que abandonar basicamente esses dois pecados, idolatria e injustiça social. O povo de Deus tinha que abandonar esses comportamentos pecaminosos, ou em algum momento a factura ia chegar. Profetas tras profeta, 3 siglos, Deus les avisou várias vezes. Pois bem, chegou o dia. Comentário: se engana aquele que crê que pode viver de qualquer forma, de que pode viver em pecado, ignorando a palavra de Deus, e que nunca lhe passará nada. Se engana a si mesmo aquele que crê que a factura nunca vai chegar. Al final, a lei da natureza é implacável. Lo que uno siembra, uno cosecha. Então, a explicação mais elaborada nos mostra isso. O povo de Judá ignorou os avisos do Senhor a lo largo de muitos anos. Pero outra explicação mais sencilla vai dizer que Deus é soberano. E já está. ¿Por que isso passou? Porque Deus é soberano. Como seres humanos, nos gusta buscar explicações. Nos gusta saber os porquês. Nos gusta racionalizar. Entender por que passou o que passou. Queremos entender lo del coronavírus. Queremos entender lo de la dana. Queremos entender lo del apagón. É nossa natureza. Porque quando conseguimos entender as razões, isso nos produz em nós outros que uma sensação de segurança. E essa sensação de segurança nos produz uma falsa sensação de controle. Ou seja, podemos controlar as situações. Por exemplo, vemos um acidente de tráfego. Queremos saber do porquê. E aí descobrimos que o tio se estrellou seu coche contra o muro porque ia muito deprisa. Ignorou os avisos de velocidade máxima. Ia muito por encima do limite de velocidade. Luego penso eu, isso não vai passar comigo? Se eu respeito o limite de velocidade, isso não me passará a mim? Estarei seguro? Ou seja, buscamos entender as razões, porque assim isso nos faz sentir mais seguros e poderemos controlar o imponderável. Ao final não é assim, não teremos controle de nada, por mais que entendamos algumas coisas, ao final não nos toca controlar tudo, ou não conseguimos controlar a vida, praticamente nada. Uma das perguntas que mais me ha tocado contestar em minha história como pastor, tudo o que passa é vontade de Deus? Ou isso que passou foi vontade de Deus? A resposta é sim e não. Porque quando falamos de vontade de Deus, temos sempre que falar de los dois tipos de vontade. 1, a vontade objetiva de Deus. 2, a vontade permissiva de Deus. Algumas vezes, o que passa no mundo é aquilo que Deus de hecho quer que passe.
Eso es voluntad objetiva. Pero otras veces lo que pasa en el mundo no era aquello que Dios quería, pero el Señor lo permite. Eso, voluntad permisiva. Fue lo que pasó con el pueblo de Judá aquí. Dios no quería que su pueblo fuera llevado al exilio, sufrir lo que sufrió. Dios les advirtió muchas veces. El pueblo no escuchó a los profetas. El pueblo no hizo caso al Señor. El pueblo no se arrepintió de sus pecados. Generación tras generación. Al final pasó lo que pasó, no porque Dios lo planeó, no porque Dios lo quería, pero sí porque Dios lo permitió. Soberanía de Dios. Yo sé que esa soberanía de Dios es una moneda de dos caras, ¿vale? Porque cuando la soberanía de Dios me favorece a mí, quando a soberania de Deus coincide com meus planos, com meus desejos e minha forma de pensar, é muito mais fácil aceptá-la. Nem necessito esforçar-me para entendê-la, porque a soberania de Deus coincidiu com meus planos. Pero quando o outro lado passa, quando a soberania de Deus ao final desemboca em um cenário que não coincide com meus planos, com meus desejos ou com minha forma de pensar, aí a coisa cambia de figura. É muito difícil entender a soberania de Deus e muito difícil de aceptá-la. Uma vez uma madre me perguntou, era uma madre e hacía muitos anos se haviam passado, seu filho havia sido assassinado em seu país de origem. Na época o chaval tinha 17 anos. Não sei, não fui a fundo, não perguntei as razões, se estava metido com coisas malas, com criminalidade, não sei. Não lo sei. Ela queria entender o porquê. E todo o que eu pude dizer a ela foi: sinto muito por tu pérdida, nenhuma madre deveria de passar por lo que tu passaste. Estou seguro de que Deus não queria que isso passara com tu filho. Não foi a vontade objetiva do Senhor. Isso passa por causa do pecado, da maldade dos homens. Eu sei que Deus te viu a ti, Deus te vê a ti, tu coração, tus lágrimas. Porque eu não tenho claro que Deus não quer a violência, Deus não deseja assassinatos, Deus não deseja a corrupção, Deus não deseja as estafas, Deus não deseja a drogadicção, Deus não deseja a esclavitud, Deus não deseja o tráfico de pessoas. Todo isso não é a vontade objetiva de Deus. A palavra de Deus não condena todo isso. Isso tudo é fruto do pecado, do alejamento do homem de Deus e de que os homens têm livre albedrío. Pero Deus objetivamente não deseja nada disso. Eu lo sei. Agora, sempre me custará a mim, ao mirar hacia os olhos de uma madre, entender, porque aunque Deus não lo queria, Deus lo permitiu. Não é fácil. São coisas do ministério pastoral, pero não é fácil. Não tenho todas as respostas, vale? Nem vou agotar o tema aqui, não é fácil. Nadie te las tem. Eu não entendo todos os porquês. Há montão de coisas que me custa entender lá, me custa entenderlas. Muitas vezes questiono a Deus, porque apesar de Ele não querer que certas coisas passem, aún assim, Ele permite que essas coisas passem com certas pessoas. Claro, com as pessoas que a mim me gustam e que eu juzgo que não merecem passar por sofrimentos e coisas malas, porque também, sejamos sinceros, quando essas coisas passam com pessoas que não nos caem bem, salta nosso lado mais terrenal que diz: bueno, isso se lhe ha buscado. Mas quando uma pessoa que a mim me gusta, que me cai bem, eu não entendo o porquê, não? Agora, se isso também passa contigo, é normal. Vai passar muitas vezes a de não entender. Solamente na glória celestial, estaremos 100% livres desses questionamentos e razonamentos. Sabe o que passa? Ao final, em la vida, sem entender tudo o que passa, tendremos muitas vezes que seguir confiando nele, em seu amor e em sua soberania. Porque entenderlo todo não podremos, pero podremos elegir
quê? Confiar em Ele, em su amor, em su soberania, pase lo que pase. Tendremos que elegir, e já está. Bueno, pero hablando de elección, digamos en la elección de Daniel. Judá já é passado. O escenário agora será a Babilônia, uma terra lejana, uma terra estrangeira, uma cultura hostil a los valores da palavra de Deus. E aí leemos na pantalla. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Deviam de ser jóvenes apostos e sem nenhum defeito físico, que tiveram aptitudes para aprender de todo e que actuaram com sensatez. Jóvenes sábios e aptos para serviço no palácio real, a los quais Aspenaz devia ensinar-lhes a língua e a literatura de los babilônios. El rei les assignó rações diárias de la comida e del vino que se servia em la mesa real. Su preparação haveria de durar 3 anos, depois do qual entrariam a serviço del rei. Entre escena Aspenaz. Aspenaz era o homem responsável por selecionar e treinar aqueles jovens, chavales que deveriam de ser preparados durante 3 anos para servir em la corte de Nabucodonosor. Algumas versões dizem que ele era o príncipe de los eunucos, ou seja, esses oficiais que serviam na corte del rei se les conhecia como eunucos. Pero ojo, não sempre os eunucos eram homens castrados. Isso poderia acontecer especialmente quando eram selecionados para servir junto a las esposas e concubinas de um rei. Pero não me parece que fora o caso de Daniel e de seus amigos. De alguma forma, Aspenaz deveria selecionar jovens para servir no palácio real. Deveriam ter bom aspecto físico, ser sábios, deveriam ser provenientes da nobleza e da família real, ou seja, da élite israelita. Durante 3 anos, Aspenaz deveria de prepará-los para o serviço, ensinando-lhes a cultura, a literatura, o idioma de los babilônios. Como parte desse treinamento, os jovens deveriam de comer a mesma comida que comia o rei e beber do mesmo vinho que bebia o rei. E entre esses jovens estão os seus 4 personagens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram renombrados, receberam uma nova identidade, um nome babilônio. Daniel foi chamado Beltesazar, Ananias chamaram Sadraque, Misael foi renombrado como Mesaque, e por fim Azarias chamaram Abednego. E agora chegamos ao versículo 8, a la elección, porque disse que Daniel decidiu não contaminar-se com a comida e o vinho do rei. Assim que pediu permisso ao jefe para não contaminar-se. Alguns textos dizem que Daniel propôs em seu coração. Daniel propôs em seu coração. Daniel decidiu. Daniel eligiu não contaminar-se com a comida e o vinho do rei. Por que lo hizo assim? Seguramente aquela era a melhor comida que havia em Babilônia. Aquele vinho era o melhor vinho que havia em Babilônia. O mesmo vinho que o rei tomava. Porque Daniel sabia, meus irmãos, que esses alimentos e esses vinhos eram consagrados aos deuses babilônios. Daniel sabia que os babilônios criam que esse vinho les dava àquele que tomava poderes especiais, dones especiais. Os babilônios criam que se um tomava aquele vinho consagrado aos deuses, recebia mais inteligência, mais capacidade. Pero para Daniel e sua dieta israelita, aqueles alimentos eram impuros. Comer daquela comida, beber daquele vinho, seria contaminar-se. Por isso Daniel decidiu não contaminar-se. Contra toda a lógica, com muita ousadia, deu permisso para não comer da comida, nem beber daquele vinho. Houve muitas coisas que Daniel não pôde elegir. Muitas. Lo quitaram de seu país, del meio de sua família. Não pudo fazer nada. Em Babilônia, lhe levaram a servir no palácio do rei Nabucodonosor. Não pudo fazer nada. Cambiaram seu nome no intento de borrar seu passado, borrar suas origens, borrar sua história. Não pude evitar, lhe cambiaram o nome contra de sua vontade. Pero quando dentro do palácio real
Daniel se encontrou na situação, queria seus valores, que iba em contra de seus princípios. Ele se manifestou e dijo no. Marcou sua posição, decidiu manter-se fiel a Deus. Em la vida, podremos elegir muitas coisas, sabe? E é bom poder elegir. Por exemplo, que bom é poder elegir as autoridades que nos governam. Que buena es la democracia, con todos sus problemas, que buena es la democracia. Me acuerdo que en Brasil, yo era un niño, y ahí, después de 21 años de dictadura militar, se pudo volver a votar para presidente. Yo no pude votar entonces, no tenía la edad mínima para votación, pero me acuerdo del ambiente de fiesta, de la ilusión de la gente. Fue algo lindo, sinceramente. El pueblo yendo a la calle, pudiendo votar con la camiseta de su candidato. Qué bueno es poder elegir. Al final unos dirán, el pueblo no supo elegir porque el que ganó hizo un gobierno malísimo y le echaron por corrupción antes de que terminara su mandato. Es verdad, puede que sea. Pero soy de aquellos que creen que es mejor poder votar mal que no poder votar. Qué difícil es muchas veces elegir la carrera universitaria. Yo fui capellán en una universidad en Brasil. He conocido a muitos universitários desilusionados com suas eleições. Alguns cambiaram de curso no meio, outros lo terminaram. Se graduaram em uma carreira, mas depois decidiram não trabalhar nisso por o resto de suas vidas. Outros lo terminaram para agradar a la família, porque a família havia invertido muito para que tivessem um certificado universitário. Outros terminaram a carreira universitária e depois ingressaram em outra que realmente queriam. Eu sempre creio que é muito difícil um adolescente de 16, 17 anos elegir o que quer ser para o resto de sua vida. Imagínate. É difícil elegir? Sim. Pero ao menos se pode elegir. Imagínate se alguém elegiera tu profissão por ti. Não seria pior? Hablando de eleição, em nossa cultura também podemos elegir com quem nos casamos. Há culturas que outras pessoas eligem por ti com quem tu te casarás. Os padres eligem com quem seus filhos e hijas se casarão. Agora, imagínate, não poder elegir com quem te casarás, com quem dividirás tu vida. Alguns dirão com razão, pero pastor, há muita gente que elige mal. Há muita gente que se casou, elegeu seu marido, elegeu sua esposa, ao final o matrimônio se terminou, o matrimônio é infeliz, sigue infeliz. É verdade, isso passa a menudo. Pero ao menos a pessoa pode elegir. Nadie eligiu por ela. Assim que é bom poder elegir, e muitas vezes na vida podemos elegir. Por outro lado, haverá momentos em que não podremos elegir. Viviremos situações que não hemos elegido viver. Estaremos em ambientes em que não hemos elegido estar. Sofreremos coisas que não hemos elegido sofrer. Pero aprendo com Daniel que mesmo que me encontre na situação que não elegi, uma vez aí, sempre poderei elegir manter-me fiel a Deus e a sua palavra. Não sempre podemos elegir o que harão com nós outros, pero podemos elegir que fazer com o que hicieron com nós outros. Se alguém nos ha tratado com injustiça, podremos elegir não contestar com injustiça. Se alguém nos ha hecho mal, podremos elegir não devolver o mal com o mal. Se alguém nos ha hecho sofrer, podremos elegir não devolver o sofrimento. Se alguém ha elegido odiar-nos, podremos elegir não odiar. Muitas vezes a vida nos levará a transitar em ambientes difíceis. Pode que seja dentro de tu família, a família de tu esposo e tua esposa. Pode que seja ambiente de tu trabalho seja difícil. Ambientes hostiles.
donde la gente atacará tus valores, la gente se burlará de ti, la gente probará tu fe. No podremos elegir lo que la gente hará con nosotros o dirá de nosotros, si se burlará de nuestra fe o no, pero podremos elegir mantenernos fieles a Dios e a suas palavras, e sua palavra. Muitas vezes a vida nos pondrá em situações desafiantes, situações de pressão, situações onde a gente querrá que hagamos concessões, situações onde a gente querrá que tu flexibilize tu creencia, que relaje tu santidade, que tu seas menos creyente, que tu seas menos espiritual, menos sério, que tu seas menos santo, que tu comas de las coisas impuras que te ponem, que beba del vino impuro de Nabucodonosor. Pero aí podremos elegir manter-nos fieles a Deus, a sua palavra. Daniel era só um adolescente, pero propôs em seu coração, decidiu, eligiu não contaminar-se. Ao final, esta será a lição mais recorrente em nossas vidas, quase diária. Elegir se me vou a contaminar ou não. E aí nosso problema já não é a comida ou a bebida do imperador, não. A lo mejor o que nos pode contaminar hoje são coisas que estão na internet, ou mais bem são programas exibidos na televisão, ou mais bem são os anúncios que aparecem em nossos móveis, estimulando-nos a consumir, a comprar coisas que não necessitamos, a comprar por comprar. É certo que dia cedo também estaremos em Espanha em 2025, delante da mesma eleição que Daniel tuvo em Babilônia no século VI a.C. Vai terminando já. Não sei se me acho largo. Que decidirás? Que propondrás em tu coração? Qual será a tua eleição? A melhor eleição sempre será manter-se fiel. A melhor eleição sempre será elegir a Deus. Será sempre elegir a palavra de Deus. A melhor eleição sempre será elegir os valores da palavra de Deus. Digam o que digam, cueste o que me cueste, passe o que passe. Lo melhor sempre será elegir a Deus. Concluyo. Na eleição de Daniel, ao final, sabemos que lhe saiu muito bem, não? Ele e seus amigos fizeram a prova. Durante 10 dias, mientras todos os jovens comiam da comida do rei e bebiam do vinho do rei, Daniel e seus amigos se alimentaram somente com vegetales e água. E ao final de 10 dias, Ananias, Misael, Azarias e Daniel tinham a aparência melhor que os outros, mais fortes, mais sanos, pareciam melhor alimentados que todos aqueles que haviam comido aquela comida do rei. O Senhor les honrou sua fidelidade. Ao final, quando miramos a Daniel e seus amigos, quando miramos a esses 4 adolescentes, é difícil não admirá-los pensando que, oye, esses chavales são hechos de outra pasta. Esses chavales foram tocados por la varita mágica. Pero não é bem assim, não? Se miramos bem no texto, leemos: e Deus havia hecho que se ganara el afecto e la simpatía del oficial en jefe. Também leemos que a estes 4 jóvenes Deus nos dotou de sabedoria e inteligência para entender toda a classe de literatura e ciência. Además, Daniel podia entender toda a visão e todo o sonho. Daniel e seus amigos eram tão buenos assim por si mesmos? Não. Eram buenos por causa de aquilo que o Senhor lhes havia dado, a causa de aquilo que o Senhor havia hecho. Era todo a graça de Deus. A diferença na vida de Daniel não lo marcou o próprio Daniel e sua capacidade personal. A diferença na vida de Daniel la marcou Deus e todo aquilo que Deus hizo e todo aquilo que Deus lhe deu. A diferença em tu vida, meu irmão, nunca la marcarás tu. Por melhor que seas, mais habilidoso, mais capacitado, mais estudado, não será tu em tu vida, não eres tu em tu vida que faça a diferença. Por mais bueno que seas, sem Deus em tu vida, eres uno mais.
Porque a diferença, quem la marca é Deus. A diferença verdadeira é Jesus em minha vida, em tu vida, em nossas vidas. Se Deus não lo dá, se Deus não lo hace, não temos a nada e não somos nada. O principal personagem da história de Daniel não foi Daniel, tampouco foi Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso da terra naquele momento. O principal personagem da história de Daniel foi Deus. Deus lo hizo, Deus lo dio. Al final, o principal personagem de tua história não poderá ser tu mesmo. O principal personagem de tua história tem que ser Deus. Pastor, como hacerlo? Sencillamente, hazlo como Daniel. Elige o Senhor, elige ser fiel ao Senhor e descansa no Senhor. É Ele quem obrará. E que, por lo tanto, que é o Deus de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, é o Deus da Igreja Evangélica Bautista de Carlé, esteja conosco hoje e por sempre. Amém. Vamos orar e a despedir. Os pongas de pé. Afuera temos o café. E no domingo que vem seguiremos com o capítulo 2 de Daniel. Padre, muitas graças esta manhã por tu palavra, muitas graças por tudo que hemos tenido aqui, por la clase de la escola bíblica de los niños, de los adultos, de los adolescentes, por la clase de los bautismos. Muitas graças por el culto infantil com glória, muitas graças por esse culto, por cada canção, por cada ofrenda, por la palavra. Graças, Senhor. Hoje tendremos que elegir, lunes igual, martes igual, miércoles. Não sei quantas vezes essa semana tendremos que elegir não contaminar-se, entre contaminar-se ou não, com as coisas que o mundo nos oferece. Pero que poderemos, antes de elegir, acordar-nos, Senhor, de Daniel e de seus amigos, e entender que merece a pena elegir a Ti, elegir a Tua palavra, merece a pena confiar em Ti, Senhor, e que jamais nos olvidemos que quem marca a diferença em nossas vidas eres Tu, Senhor. Graças por la igreja de Carlé, graças por cada persona, llévanos a seguridade em nossas casas. E agora te pido que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus el Padre, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus esparcido sobre a faz da terra, hoje e por sempre. Amém. Graças a Deus, graças hermanos, nos vemos afuera, tomamos um café. Bendiciones.